Uma jovem de 18 anos pegou seu carro e se dirigiu até sua casa na parte da noite, mas ela nunca chegou. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não me esquece de ativar o sininho de notificações, isso é muito importante. E bora pro vídeo. No dia 17 de maio de 1990, a jovem de 18 anos, Rhonda Sue Coleman, saiu com alguns de seus colegas na parte da noite. Ela morava na cidade de Raisin Ruts, localizada na Geórgia, e estudava na Jeff Davis High School. Seus amigos se reuniram para preparar o que faltava para a formatura, que estava chegando. Eles terminaram por volta das 10 horas da noite e um dos amigos de Rhonda a deixou em uma loja de conveniência próxima, onde ela havia deixado o carro. De lá, Rhonda teria que dirigir cerca de 10 quilômetros até chegar em sua casa. Ela prometeu a seus pais que voltaria às 10h30, mas ela nunca chegou. Um pouco depois, uma das amigas de Rhonda estava dirigindo pela Bell Telephone Road, a mesma estrada que Rhonda pegou para chegar até em casa. Mas ela ficou chocada ao encontrar o carro da amiga parado em uma estrada de terra que cruzava com a principal. O que era ainda mais estranho e que deixou a amiga ainda mais preocupada é que o carro estava com os faróis ligados e também com o motor ligado. Ela percebeu que a porta do motorista estava aberta, então ela se aproximou ali para ver se tinha acontecido alguma coisa com a Rhonda. Então ela viu que não tinha ninguém no carro, mas a bolsa da amiga estava ali no banco do carona. Aquilo era muito estranho mesmo, porque ela teria parado o carro naquele momento. Era realmente bem estranho. Então a amiga voltou para o seu próprio carro, dirigiu até um posto de gasolina e conseguiu chamar a polícia. Os pais de Rhonda estavam cochilando esperando que sua filha chegasse logo. Até que às 11h30, seu pai, chamado Milton, acordou e percebeu que ela ainda não estava em casa. Já tinha passado 1 hora do horário combinado, então ele pensou que talvez ela tivesse problemas com o carro e ele decidiu dar uma volta para procurá-la. Minutos depois, ele avistou o carro de Rhonda, que estava sendo inspecionado por vários policiais. Ao se aproximar, eles disseram que não sabiam o que havia acontecido. Rhonda era filha única de Milton e Gail. Eles normalmente não a deixavam ficar fora até tão tarde nas noites durante a semana, mas concordaram que naquele dia ela podia ficar até mais tarde porque ela estava com os amigos organizando algumas coisas para a formatura. A jovem iria se formar no ensino médio poucos dias depois, no dia 2 de junho, e na semana seguinte ela planejava participar do cruzeiro da turma, algo que ela estava muito ansiosa para participar. Depois que seu desaparecimento foi revelado para as pessoas, o diretor da escola na qual ela estudava fez o seguinte comentário: Rhonda simplesmente não é o tipo de pessoa que iria fugir. Ela é uma boa aluna. Os alunos estão muito preocupados e com medo do que pode ter acontecido com ela. A maioria deles a conhece desde o jardim da infância. A melhor amiga de Rhonda, chamada Trish Thompson, disse que ela já havia dirigido pela Bell Telephone Road diversas vezes. Não é uma estrada perigosa, mas é escura. Ela sabia que não deveria parar. Ela não teria parado para ninguém naquela estrada. Estou preocupada. Eu simplesmente não consigo entender o que aconteceu com ela. Os policiais vasculharam o carro de Rhonda e a área ao redor em busca de qualquer sinal da garota. Eles descobriram pegadas saindo da porta do motorista em direção a várias marcas de pneus. As autoridades acreditavam que Rhonda havia entrado em outro veículo neste momento. Não havia nada que indicasse uma luta, levando-os a acreditar que ela provavelmente conhecia a pessoa no segundo veículo. Enquanto procuravam ao longo da estrada, os investigadores encontraram um caçador saindo da floresta a cerca de 3 quilômetros de onde o carro da Rhonda foi encontrado. O caçador se lembra de ter visto uma caminhonete de cor escura passando por ele um pouco antes dela desaparecer. O homem ouviu a voz de uma mulher gritando, mas pensou que eram apenas alguns adolescentes brincando. Muitos dos colegas de Rhonda faltaram à escola naquela sexta-feira para que pudessem se juntar às buscas por ela.
Mais de 300 voluntários passaram horas vasculhando a área ao redor do local onde seu carro foi encontrado, mas infelizmente não encontraram nada. O xerife acreditava que ela tinha sido sequestrada. O carro não estava escondido, não foi desligado, parecia que alguém que ela conhecia ou pensava em conhecer fez sinal para ela parar. Acredito que ela saiu do carro esperando voltar. Depois de entrevistar os pais e amigos de Honda, os detetives determinaram que ela não tinha problemas em casa e não se enquadrava no perfil de uma fugitiva. Suspeitamos de um crime, disse os policiais. Nos dias seguintes, os policiais receberam algumas denúncias, mas não conseguiram seguir com nada. Por volta das 2h30 do domingo, um homem que estava em uma área arborizada do condado de Montgomery encontrou o corpo de Honda. Ele estava localizado a cerca de 5 quilômetros da linha do condado de Jeff Davis e a cerca de 24 quilômetros de onde o carro dela foi encontrado. O legista determinou que a adolescente havia sido estrangulada, então seu assassino encharcou sua cabeça e suas mãos com gasolina e ateou fogo nela. Seu corpo gravemente queimado ainda estava totalmente vestido quando ela foi encontrada, e ela não parecia ter sido abusada sexualmente. A área onde seu corpo foi deixado era bastante isolada, levando os detetives a acreditar que seu assassino era alguém familiarizado com o local. Todos os colegas que estavam com a Honda horas antes desse crime ter acontecido foram entrevistados pelos detetives. Eles notaram que Honda estava de bom humor quando se reuniram na casa de Mick Beecher para fazer um banner para a turma de formandos. Os detetives também conversaram com todos os colegas de trabalho de Honda. Ela trabalhava em um supermercado como caixa. Ronnie Seal, o gerente, declarou: "Todos sentem que nossos corações foram arrancados. Todos aqui sentem a perda." Ele descreveu Honda como uma jovem simpática que viveu sua vida ao máximo e sonhava em ser enfermeira. Ninguém poderia imaginar quem poderia querer machucá-la. Os detetives continuaram a busca pelo assassino, mas admitiram que o homem que consideravam ser o principal suspeito foi inocentado depois de passar no teste do polígrafo. Seu nome nunca foi revelado. As autoridades anunciaram que havia uma recompensa de $9.500 oferecida por informações que levassem ao assassino de Honda. Eles esperavam que isso trouxesse novas dicas que pudessem ajudá-los a identificar o assassino. Embora ainda acreditassem que Honda conhecia a pessoa com quem ela entrou no veículo, não conseguiram identificar nenhum suspeito. No seu funeral, mais de 1.000 pessoas compareceram à igreja para se despedir da jovem. Enquanto as pessoas estavam na igreja, os investigadores vasculharam o estacionamento em busca de qualquer sinal de uma caminhonete de cor escura, como descrita pelo caçador. Eles acreditavam que o assassino de Honda havia dirigido tal veículo e pensaram que era possível que ele pudesse comparecer ao funeral. Um homem não identificado ligou para os detetives e disse-lhes que achava ter visto a caminhonete do assassino na noite em que Honda desapareceu e depois foi morta. E ele também conseguiu passar um número parcial da placa. Ele disse que o veículo era azul escuro e branco e que a placa incluía o número 8374. O motorista era um homem e vestia uma camisa listrada. O xerife observou que havia 84 condados na Geórgia que emitiram placas com a sequência de números relatada pela testemunha. Vamos verificar todos eles, começando pelos condados mais próximos. Em 1º de junho de 1990, a recompensa por informações no caso de Honda era de $15.000. Os investigadores passaram 2 semanas vasculhando registros de placas, tentando encontrar a placa que o homem não identificado disse. Eles pediram que o homem ligasse de volta se tivesse mais informações, mas ele nunca ligou, e os detetives finalmente determinaram que sua denúncia não passava de uma farsa. Os meses se passaram e o caso começou a esfriar. O xerife estava otimista de que o caso acabaria sendo resolvido, mas admitiu que precisava da ajuda do público. Qualquer pessoa com qualquer informação, por mais insignificante que parecesse, precisava chamar os investigadores. O xerife tinha foto de Honda em todas as paredes de seu escritório. Em seus 23 anos como xerife, esse foi o primeiro crime violento no condado que ele não conseguiu resolver. Em qualquer outro caso que tive, poderia encontrar um motivo quase imediatamente e provavelmente um bom suspeito. Dessa vez eu não pensei em nenhum dos dois. 1 ano depois da morte de Honda, seus entes queridos ainda esperavam que seu assassino fosse capturado. Milton disse: "Se algum dia conseguirmos obter respostas,
Talvez podemos deixar isso para trás. Sim, estou com raiva. Quem não estaria? Você nunca poderá voltar à mesma vida que tinha. Ele disse que ele e Gale deixaram o quarto de Rhonda intacto. Estava exatamente como quando ela partiu pela última vez, 1 ano atrás. Em 1992, infelizmente, o xerife acabou falecendo. Ele teve uma troca de tiros ali, ele acabou se envolvendo naquilo e faleceu. Isso foi muito complicado para todos ali, porque o xerife estava muito empenhado ainda em resolver o caso da Rhonda. E ele também era um símbolo da cidade, todo mundo conhecia ele era uma pessoa muito amigável. Então foi mais um choque para todos ali, eles não conseguiam acreditar que aquilo tinha acontecido, até porque o local não era perigoso. Os xerifes, os policiais não usavam suas armas quando estavam na rua, porque era tudo muito tranquilo. Então foi mais um choque para a cidade. Em janeiro de 93, Jimmy Botwright tornou-se xerife do condado de Jeff Davis. Ele disse aos repórteres que a sua prioridade número 1 era resolver o assassinato de Rhonda. Em 1998, o caso ainda estava sendo investigado, mas não teve nenhum grande desenvolvimento. A recompensa por informações que chegava a 35 mil não foi reclamada. A agente do GBI, Pamela Ruston, observou: "Este caso é um quebra-cabeça complicado, com algumas peças cruciais faltando. Esperamos que a pessoa ou pessoas responsáveis tenham contado a alguém sobre isso e que a culpa ou a ganância ajudem aqueles com conhecimento a superar qualquer lealdade que sintam pelo assassino." Ela afirmou que os investigadores tinham um suspeito em mente, mas não tinham nenhuma evidência sólida que o ligasse ao crime. Eles continuaram a esperar que alguém apresentasse as informações vitais que precisavam para efetuar a prisão, mas ninguém apareceu. Décadas se passaram e a identidade do assassino de Rhonda permanece um mistério. 30 anos depois do assassinato, seus pais chamaram um investigador particular para ajudá-los na busca por resposta. Jody Ponsen, um agente aposentado do GBI, não quis discutir o que descobriu, mas disse estar esperançoso de que o caso fosse resolvido. Ao longo dos anos surgiram muitos rumores sobre o caso, mas poucos fatos foram divulgados. Os familiares inicialmente suspeitaram do ex-namorado de Rhonda, pois eles haviam terminado porque ele era muito controlador. Eles tinham um álibi para a noite do crime, então nunca foi nomeado um suspeito. Houve rumores de que o caso ainda não tinha sido resolvido porque as autoridades estavam tentando encobrir um dos seus próprios. Alguns até especularam que o filho do ex-xerife estava envolvido. Com poucas evidências sólidas, muitos acreditam que a família de Rhonda nunca terá justiça. Em abril de 2023, o governador da Geórgia, Brian Kemp, sancionou a lei Coleman-Becker. Nomeado em homenagem a Rhonda e outra vítima de homicídio, este ato permite que as famílias solicitem que casos arquivados sejam reinvestigados usando novas tecnologias e permite-lhes visualizar o arquivo do caso se 6 ou mais anos tenham se passado do crime. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o que chama a atenção foi a forma de como o carro foi encontrado. Será que ela entrou no carro de outra pessoa, talvez de um amigo? Provavelmente era alguém que ela conhecia. Então parece ficar um pouco mais fácil de resolver, já que não foi algo completamente aleatório. Mas até hoje os policiais não descobriram nada que possa, resolver esse caso. Então fica bem difícil, mas a gente espera que alguma coisa apareça, talvez um DNA, e que, por fim, esse caso seja resolvido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.